Se eu tô dizimando e ofertando, é porque essa semente chegou na minha casa. Número 1. Número 2. Dízimo e oferta não se limita ao que eu estou dando ali na igreja. Porque além do que se dá na igreja, a gente precisa entender que eu preciso compartilhar com quem está do meu lado. Sim. Então isso tem a ver com o meu trabalho, isso tem a ver com o bem que eu vou fazer uma pessoa que está na rua. Graça e paz, povo de Deus! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um do Pai para o Filho Cast. E hoje com uma presença de peso, viu? De peso. Nosso pastor Bruno Catunda. Palmas para o pastor Bruno Catunda. Piadas. Não, Lucas, por favor, com mais força. Palmas para o pastor Bruno Catunda. Rapaz, você é convidado, já recebe uma... Já começa com alegria. E a intimidade aqui tá totalmente estabelecida. Amém. Eu conheço o Bruno só desde os... Quantos anos você tinha, meu filho? Eu tinha uns 15 anos e 15 quilos. E graças a Deus estamos juntos nessa caminhada. Pastor da nossa igreja, homem de Deus, pastor... Quem tem aturado ele todos os dias é a pastora Jaira, né? Que a gente tem orado muito pela vida dela, né? Ela que contribuiu aí nesses Muito. outros quilos que apareceram no caminho, né? Passava fome em casa. Difícil. Nosso irmão Rogério não veja aí. Ele não veja, joia. Minha mãe, principalmente. Meu Deus. Ela vai se chatear. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o livro de Provérbios. Hoje é Provérbios quanto, Lucas? 3. Provérbios 3. Número par. Número par. 3 é ímpar, viu, meu filho? Meu Deus do céu, uma hora dessa. Par. 3 é ímpar. 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar. Me esqueci. Vou Meu jogar pau Jesus. ímpar com ele já. Bora, vamos brincar de zerinho ou um já zerinho aqui. um. E a gente vai usar... Qual a linguagem que a gente tá usando aí na sua Bíblia? NAA. Em minha Nova Almeida atualizada. E você é nosso convidado a entender que o livro de Provérbios é um livro de conhecimento, é um livro de sabedoria. E hoje nessa mesa aqui a gente quer falar sobre a graça de Deus, sobre o direcionamento da palavra, naquilo que este livro serve de ponta, de direção para as nossas vidas. Então, prepara teu coração, vai ser demais. Amém. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 1, Lucas. Vamos lá, verso 1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de paz e vida. Eita, pastor, a Vida e gente já paz. começa com uma direção aqui que é o segredo da vida longa, né? Não, ele já remete a Moisés. Isso prova um conhecimento da palavra do Senhor por parte do escritor de Salomão. Salomão é um absurdo de conhecimento, né? E ele já remeter a essa promessa contida lá no 4º mandamento, honrar pai e mãe, Sim. e se prolongarão os dias da Sim. tua vida. Isso. É se apropriar da palavra de Deus para dizer, olha, ela é verdadeira, ela é real, ela não mudou. Eu estou falando séculos depois de Moisés, mas mantendo a mesma ideia que Sim. foi proposta por ele e colocando aí a sabedoria, a confiança, os mandamentos, a ordenança, o caminho, a permanência no caminho do Senhor atrelada a uma promessa. Isso é espetacular, Sim. né? É espetacular demais. E aqui, nessa questão da promessa, algumas pessoas se confundem no que se refere a honrar aos pais, honrar a Deus, no que se refere a... Não, honrar é fazer tudo o que o outro quer. Será que honrar ao pai e à mãe? Porque aqui existe essa direção, veja. Filho meu, não te esqueças da minha instrução e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias, pelo menos na minha versão diz assim, e anos de vida e paz. E nós sabemos que honrar o pai e a mãe nos aponta para essa vida longa. Mas será que honrar é fazer tudo o que o outro quer? Absolutamente não. Até porque pode haver direcionamentos que sejam equivocados moralmente e equivocados espiritualmente. Eu lembro de um amigo meu que decidiu entregar a vida a Jesus, o senhor deve conhecer, Everton Vinho. Sim. E ele entregou-se a Jesus, a família praticava uma outra religião
E um dia, chegou o dia do batismo dele. E no dia do batismo, ele foi escondido dos pais. Sim. E porque os pais até então não concordavam. E foi voltando com medo de levar uma surra ou uma repreensão um pouco mais dura, um castigo maior. E quando voltou, os pais enfim entenderam que aquela decisão era uma decisão que tinha sido maturada em Jesus. E respeitam, hoje é ministro de louvor, tocam a vida. Então, se ele seguisse piamente naquele momento, claro que ele fez essa tomada de decisão e no final das contas a família percebeu que era uma tomada de decisão que honrava o Senhor. E ao honrar o Senhor, honraria também os pais. Né? E aí ele tocou a vida. Nem sempre as orientações que um pai ou uma mãe dá necessariamente. Tá viralizando por esses dias, pastor, uma coisa absurda que está sendo normalizada. Tá uma trend nas redes sociais mostrando pais gravando os filhos falando palavrão para mostrar quais palavrões o filho conhece. E isso é normalizar o absurdo. Exatamente. Imagina um pai incentivar uma situação dessa. Claro que a criança que não tem um discernimento, ela termina falando, algumas falam bobagens até, mas nem toda orientação de fato tem que ser seguida e somente com o Senhor a gente adquire essa sabedoria. Então a compreensão do honrar a Deus, honrar o pai e a mãe é no Senhor. No Senhor. No Senhor. Porque na hora que a gente coloca honra teu pai e tua mãe, eu entendo que honrar é fazer tudo que o outro quer, tudo que o outro tá me direcionando. Eu preciso entender que eu vou honrar sim o meu pai, eu vou honrar sim a minha mãe, eu vou atender os pedidos dele sim, mas no Senhor. É quando eu entendo que sim, eu estou servindo meu pai e minha mãe, só que eu, meu pai e minha mãe servimos a Deus. Perfeito. E se eu honro a Deus, eu honro a eles e não as posições inversas. Pode ser que em algum momento de conflito, foi o caso do nosso amigo, ele precisou entender qual era o chamado, qual era o propósito da vida dele. O propósito da vida dele era servir a Deus. E nisso aí, ele precisou ir no sentido, na direção que Deus estava chamando ele para viver. É isso, perfeito. O verso 3 diz assim, não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. E aí, Lucas? Não afaste de ti. A benignidade é a capacidade de fazer o bem. É a capacidade de ser benigno. E a fidelidade é a capacidade de ser fiel. Ele está dizendo, olha, não afaste de ti a tua capacidade de fazer o bem, nem tampouco a tua capacidade de ser fiel. Ata-as ao teu pescoço. Ele está dizendo, ó, pega uma tábua, pega um cordão, bota aqui, ó, e amarra ela no teu pescoço. Tanto o quê? A benignidade quanto a fidelidade. Escreve-as na tábua do teu coração, escreve dentro do teu coração, porque assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e à vista dos homens. O que você entende disso? Que a gente não pode se afastar das coisas direitas. A gente não pode se afastar da fidelidade, que é ser fiel. A gente não pode se afastar das coisas certas. E isso aqui, você entende que isso é um conselho ou é uma promessa? Ou é os dois? Os dois. Os dois. E eu concordo com você que são os dois, porque ele começa dizendo, ó, não se afaste, isso é um conselho. Não tire de você a benignidade e a fidelidade. Aí ele termina dizendo, assim acharás. Aí aqui ele fez uma promessa. Só que essa promessa quem tá dando não é Deus, quem tá dando é Salomão, ó. Sim. Assim você vai achar. Ele tá dizendo, eu vivi isso. Eu achei entendimento, bom entendimento, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens. Salomão deu o segredo do sucesso dele. Perfeito. E tem algumas camadas nesses dois versículos que são, mais uma vez, uma remete a Moisés, tábua, uma palavra muito própria da lei de Moisés, e uma palavra específica que remete ao pai de Salomão, que é quando ele diz assim, olha, escreve-as na tábua do teu coração. Sim. Aí eu lembro de Davi. A tua palavra está no meu coração para eu não pecar contra ti. Remete benignidade e fidelidade lá na frente do apóstolo Paulo,
quando vai falar do fruto do Espírito. Exatamente. Olha como tudo está interligado. Totalmente. Totalmente interligado. De Moisés, Lucas, a Salomão, né? E chegando até Paulo lá na frente. Espetacular. A Bíblia é um espetáculo. E isso aqui, de forma alguma, tira dele, por exemplo, de Davi, onde Davi errou, de Moisés, onde Moisés errou. Porque fidelidade e benignidade não quer dizer que, olha, você é desprovido da capacidade de errar. Não, mas quer dizer que a tua ação contínua é a ação de quem é fiel, é a ação de quem é benigno. A gente valoriza muito na igreja quem toca. Sim. Não, aquela pessoa, glória a Deus pelo dom de Deus na vida daquela pessoa. É um músico. Não, aquela pessoa prega. Glória a Deus pela vida, pelo dom de Deus na vida daquela pessoa. Só que eu tenho saudade do tempo em que essa pessoa é tão benigna. Sim. Como essa pessoa é fiel. Olha, tem um dom de Deus na vida daquela pessoa, da fidelidade. Antes do dom da música, da pregação, vinha a bondade. A bondade, sim, o quanto que aquela tá do lado dessa pessoa aí, é você ser coberto por uma bondade de Deus que é diferenciada. Isso muda a perspectiva do que é servir a Deus. De como você serve a Deus. Não é o que você faz, é quem você é em Deus. Perfeito. Isso muda tudo. Leia aí, meu filho, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Segura lá. Ei, pastor, esse aqui a gente não pode passar, né? Confia no Senhor de todo... Pelo menos nas Bíblias mais antigas, as versões mais antigas, não te estribes, né? Sim. Não te estribes. Essa aí nem sei qual é. Essa é a versão 1.0. Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te apoies no teu próprio entendimento. Confiar. Vai, lança aí a tua flecha. Primeiro, assim, a linguagem de Salomão é muito parecida com a de Davi. Se você não tivesse lendo aqui aberto, como o Lucas está com a Bíblia, a gente aqui nos celulares com Provérbios, a gente diria, é Davi escrevendo, sim, né? Porque lembra muito os salmos de Davi. Ele tem uma linguagem muito parecida com a do próprio pai. Só que aí ele faz advertências que talvez o próprio pai não se atentou a isso. Essa questão de não se apoiar no próprio entendimento é algo espetacular. Ele está dizendo, olha, a gente deve apoiar nossas decisões, nossos princípios, a nossa vida espiritual, familiar, sentimental no Senhor. O homem é falho, o coração Sim. do homem é limitado. Se a gente se apropria apenas do sentimento, apenas da emoção, a gente vai se enganar e o engano vai levar ao pecado, vai levar ao erro, o engano vai levar a queda, num caso mais difícil, o engano vai levar à morte. Nas entrelinhas ele está dizendo, o entendimento do Senhor vai ser o princípio para que você possa vencer, para que você possa... Ele está dizendo primeiro, olha, reconhece o Senhor, Sim. é Ele quem te dá o entendimento, é Ele que te dá a sabedoria, e baseado nessa sabedoria você vai conseguir alcançar os princípios, os objetivos, viver o propósito que Deus tem para você. Amém. E confiar em Deus é confiar no oceano de todas as possibilidades. Sim. Ele é inesgotável naquilo que Ele pode, naquilo que Ele faz. Bom, lembrar que essa confiança em Deus, ela precisa ser uma confiança direcionada a Deus. Para que eu não coloque na conta de Deus as minhas decisões precipitadas. Às vezes eu tomo uma decisão precipitada e digo, não, peraí, eu estava confiando em Deus e deu errado. Bem, não foi isso. Porque eu preciso confiar em Deus para viver aquilo que Deus quer para a minha vida. Em 2018... nós estávamos num lugar menor, numa casa, e essa casa já não suportava mais o número de pessoas, e havia uma direção de Deus para sair de lá. E para mim foi claro, porque eu não acordei pela manhã dizendo, vamos sair dali. Não, Deus deu uma direção. E na hora de sair, a gente precisa, com o nosso entendimento, fazer conta. E eu fui fazer conta de quanto é que a igreja tinha por mês, das contas que tinham para pagar. Lá o prédio, ele não era alugado, era um prédio que era cedido, era uma casa que era cedida, era a casa do meu sogro, e a gente tinha um espaço que já estava climatizado, então havia algumas regalias que meio que poderiam nos prender ali, mas na hora que o senhor disse saia, eu disse é para sair. Agora, eu preciso confiar. Só que essa confiança se estabeleceu em, peraí, o que é que eu tenho hoje? Não, a gente tem um som aqui, a gente tem 50 cadeiras, a gente
gente... Vamos levar isso aqui, né? Só que na hora de fechar o contrato com outro lugar, o valor de lá, já com um acordo de Deus, era mais de 3 vezes o que se arrecadava na igreja. Era mais de 3 vezes. E eu pensei, eu disse, meu Deus, se eu assumir esse compromisso, como será? Essa pergunta durou no meu coração alguns minutos. Até que confiar no Senhor é entender que aquilo que Ele quer, Ele patrocina. Amém. É isso. Eu não tenho dúvida que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a sua igreja, para o seu povo, a gente precisa estar atento à direção. Perfeito. E obedecer. Então eu peguei todo o conhecimento que eu tinha, eu liguei pro tesoureiro da igreja na época e disse, olha, o aluguel é X. Ele me disse, pastor, não faça. E ele fez o papel dele de tesoureiro. De dizer, olha, não entra nessa não, que o senhor vai se quebrar. Sim. E quando eu vi aquilo ali, aí que a fornalha começou a queimar no coração. Disse, olha, aqui é o entendimento. E eu preciso que se tenha esse entendimento. Só que agora é a confiança em Deus. E nós fizemos. E para a honra e glória do Senhor, novembro de 2018 nós entramos. Nós estamos gravando esse podcast no dia 24, né, de fevereiro de 2024. Então, 6 anos se passaram e nós estamos de pé. Amém. Nós estamos declarando lá quem o Senhor é e quem nos chamou. E se preparando para sair para um desafio muito maior. Confiando que vai vir algo ainda maior. Com o tesoureiro falando. Falando não, e a gente aqui. Vamos sim. Vamos viver isso. Olha, o senhor falou algo que é interessante. A confiança, ela vem da fé, mas ao mesmo tempo houve uma questão racional, né? E a racionalidade não é uma dádiva de Deus. Sim. Ela é um presente Sim. de Deus. A sabedoria é um presente. Se consulta o Senhor, tenho certeza que houve oração, que houve um propósito, e diante desse cenário, Deus dá o direcionamento, e aí foi-se embora, e hoje ali tem vida se entregando Isso. todo domingo, toda quinta ao Senhor, e glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vai, Lucas, verso 6. Com alegria. Você tomou café hoje? Também. Fez um lanchinho aqui, transição. E aí, a mesada tá em dia? Tá diminuindo. Eu soube que nos outros aí... Com alegria, viu? Com alegria. Senão essa mesada aí vai Tá ficar alegre? saldo negativo, viu? Verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Pronto. Versos 6 e 7. Reconhecer o Senhor e depois, olha, não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-se do mal. Bom, por quê? O que vai acontecer se você temer o Senhor e se apartar do mal? Ele vai endireitar as tuas veredas. Lembrar que vereda é caminho estreito. Então ele está falando que o caminho que talvez seja espaçoso demais, ele vai transformar em um caminho certo. Porque caminho estreito dá a ideia de dificuldade, Sim. mas também dá a ideia de trajetória certa. Trajetória correta. Eu no caminho estreito, eu não sei para onde é que eu vou. Melhor, eu não tenho opções, eu tenho que seguir. Não há muita alternativa, é aquilo ali. E é maravilhoso entender que o caminho que eu estou seguindo é uma vereda de justiça. Perfeito. Não vou me perder. Não vou desfocar. Eu sei pra onde eu tô indo. Aí ele termina com: reconhece em todos os teus caminhos, ele te endireitará tuas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos. Até porque a sabedoria não é algo que eu tenho. Sabedoria é algo que eu vivo. É algo que eu expresso. É algo prático. É isso. Porque se for uma coisa que eu sei sobre, é só conhecimento. Tem uma diferença que eu costumo falar assim, diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Uhum. Sabedoria é não colocar o tomate numa salada de fruta. Né? A gente não coloca, a gente coloca lá. Com né? certeza. A gente coloca mamão, coloca manga, uma série de outras frutas, mas sabe-se que o tomate é um fruto, mas não se coloca ele numa salada de frutas. Eu já coloco aí o que o próprio Salomão descreve lá em Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Exatamente. É um caminho que é difícil, é complicado, mas ele vai sendo iluminado a cada passo até se tornar dia perfeito. Dia perfeito, o Salomão ele está se remetendo ao meio-dia. Sim. O maior calor do Sim. dia, que apresenta também dificuldades. Se você ficar exposto
num sol do meio-dia, você vai se Eu torrar. acho que pai é que assim, mais se torrar, né? Até... Tem, né, uma Eu não entendi, providência maior. eu não entendi a aplicação. Não, porque... Porque Ainda o bem quê? que foi Lucas que fez essa piada. Por que o quê, meu filho? Ele Meu tem Deus. uma sombreira maior, né? Eu acho que eu vou mudar o nome do podcast. Pra ser apenas do pai. Mas, rapaz, É porque essa você até reflete, entendeu? Aqui. a gente se esconde É. debaixo dele. Em fica casa a gente protegido. conversa. E assim, você tá debaixo de um sol do meio-dia que apresenta outras dificuldades, mas é o dia perfeito. É o momento em que o sol mais está brilhando. É o momento em que a gente tá mais iluminado e diante disso tem menos trevas. Tem menos Exatamente. trevas, tá mais distante do pecado, mais distante do inimigo, mais próximo de Deus. E ele diz, reconhece, Senhor, em todos os teus caminhos, ele endireitará essas suas veredas. O Senhor falou algo que também é muito interessante. A vereda é um caminho estreito e é preciso permanecer nessa vereda. Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há atalhos. Não A existe. vereda, ela não permite atalhos. Em outro momento, Jesus fala, olha, permaneçam nesse caminho, ele é estreito, né? Do contrário, o caminho que leva à perdição é muito largo, né? Mas é preciso permanecer Sim. nesse caminho, ainda que seja uma vereda, ainda que seja uma agulha apertada, mas a gente tem que passar por ela, com lutas, mas com vitória também. É isso aí. Glória a Deus. Amém. E você tá no nosso Do Pai para o Filho Cast. Nós estamos no 3º capítulo de Provérbios. E esse momento é bem especial. Você pega o que você tá assistindo. Você tá abençoando tua vida, ó. Tira um print. Sobe lá no teu Instagram, marca a Christian Tema Church, marca esse podcast e entenda que toda vez que você faz esse tipo de coisa, a gente alcança mais vidas, mais pessoas. E ao alcançar mais vidas e mais pessoas, nós vamos alcançar corações para Jesus. Então, Amém. faz isso agora. Não espera pro final, não vai que não dê tempo. Vai, tira um print aí, ó, esse sorriso bonito, especialmente esse lado de cá, e envia para o maior número de pessoas que você puder, no WhatsApp, onde você tiver acesso agora. Este é o momento. Acho que é legal também curtir, né, Curtir, pastor? Curtir bastante, compartilhar. compartilhar com o pessoal, Comentar. postar nas redes. Eu quero fazer uma meta que no vídeo passado foi 5 pessoas, não foi isso? por pessoa, para ser enviado. Agora vai ser 10. 10 Boa. pessoas. A meta. Boa. 10. Enviar para pelo menos 10 O pessoas. famoso dobrou a meta. O Lucas dobrou a meta fácil. Eu espero que ele não resolva dobrar a meta da mesada, né? Porque dobrar negativo. Mas ela já tá negativa. Dobrar negativo é difícil. Vamos lá. Continue aí, meu filho. Vê se você vai ganhar alguma coisa esse mês. Verso 6. Não, verso 7, né? 8, não? 8. Isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Segura aí. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Como pastores, um momento muito especial na igreja, para mim, para minha vida, é um momento de dízimo e oferta. O que acontece? Existem muitos lugares e muitas pessoas que falam desse momento de dízimo e ofertas. Mas eu quero dizer que a minha noção de dízimo e oferta vai além do que você acha que é colocar um envelope ali dentro do gasofilácio ou dentro da cestinha de receber os valores. Eu entendo que, primeiro, se eu estou dizimando e ofertando, é porque essa semente chegou na minha casa. Número 1. Número 2. Dízimo e oferta não se limita ao que eu estou dando ali na igreja. Porque além do que se dá na igreja, a gente precisa entender que eu preciso compartilhar com quem está do meu lado. Sim. Então isso tem a ver com o meu trabalho, isso tem a ver com o bem que eu vou fazer uma pessoa que está na rua, isso tem a ver com os recursos que nós vamos direcionar para os nossos ministérios que trabalham diretamente com a pessoa que está numa situação de risco. Então, oferta e dízimo em valores, para mim é o mínimo. Porque a nossa vida precisa honrar ao Senhor. Quando Salomão fala aqui de honrar ao Senhor com todos os seus bens, ele está falando honrar com tudo que você tem. Não é
dá aquela ideia que, não, olha, é igual imposto de renda. Paguei, só ano que vem. Não é isso. Vai muito além. Para quem já se incomoda em dar uma oferta ou dar um dízimo, inclusive na igreja a gente fala muito isso. Sim. Se você vai trazer seu dízimo, sua oferta agora, com alegria, com gratidão, glória a Deus. Se você não entende isso agora, não faça não. É com pesar? Com pesar, não é isso. Não é através disso que nós vamos fazer o reino de Deus crescer. Nós vamos fazer o reino de Deus crescer com as sementes certas. Com aquele que entende, olha, o que eu estou semeando num solo fértil, e solo fértil faz árvores crescerem. E árvores frondosas geram sombra, geram alimento, geram segurança. É isso, é esse mover. Esse honrar o Senhor com teus bens, com tuas primícias, mais uma vez, remetendo a passagens do Antigo Testamento, do Novo também. Muita gente diz que essa situação, ela tá... vou fazer um trocadilho aqui, viu, pastor? Dizimada, tá extinta, quando na realidade a gente deve continuar mantendo a obra do Senhor. O próprio ministério de Jesus existia a entrega. Quem cuidava do tesouro era Judas. E as mulheres eram as melhores contribuintes, né? Com certeza. As mulheres eram as que mais contribuíam. Entregavam tudo. A viúva pobre é o maior exemplo. Tudo. O senhor falava aí dos ministérios de compaixão que existem em nossa igreja, e eles são espetaculares, são bíblicos. Ministério Graça, com alimentação direta para as pessoas em estado de vulnerabilidade. O Ministério 5 Pães e 2 Peixinhos, que eu acho que ainda faz um trabalho um pouco além, porque ele dá a oportunidade da pessoa preparar o seu próprio alimento. Sim. Geralmente aquela pessoa já tem uma casa, mas não tem os recursos necessários, e vai cumprindo o que Tiago, irmão de Jesus, vai falar que é a verdadeira religião. Sim. Que é cuidar do órfão e da viúva. Mas cuidar do órfão e da viúva não é apenas alimentar, é abrir a igreja para que essas pessoas possam ser alimentadas, Lucas, também da palavra do Senhor. Amém. É abrir as portas do templo para que as pessoas possam ouvir as orientações que Deus tem para o seu povo, trazer as pessoas para que elas possam ser ensinadas, cuidadas, e aí a gente vai praticando de fato o que está proposto aqui pelo sábio Salomão. No versículo anterior, pastor, eu queria voltar rapidinho, se o senhor permite. Por favor. Isso tudo, ou seja, toda essa sabedoria constituirá em saúde para o teu corpo. Sim. E vigor para os teus ossos. Está dizendo, olha, isso tudo faz bem. Isso tudo faz bem, inclusive, para o nosso corpo. Sim. Físico. Ter sabedoria, ter conhecimento, porque eu talvez não seja o maior exemplo de saúde física e cuidado com o corpo, mas eu tenho certeza, assim como, por exemplo, na escola que eu tenho, a gente é nutricionista, e toda vez eu digo aos pais assim, olha, eu não sou o maior exemplo, mas eu preciso que as crianças tenham esse exemplo. Sim. Eu preciso que elas sigam esse exemplo. E com sabedoria, com o conhecimento transformado em sabedoria, isso vai impactar não só a mente, mas também o corpo também. Perfeito, perfeito. Maravilha. Versículo 10. Assim se encherão de fartura os teus celeiros. Perceba, ele acabou de trazer algo, ofertar algo. Aí está dizendo que assim, ou seja, por consequência, se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Aqui é apontando para Deus. Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Aí ele termina, feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Então, só uma aplicação aqui prática, porque a questão do amar, aqui não diz extinguir, apagar, destruir. Aqui fala repreender. E repreensão só repreende quem anda junto. Só repreende quem ama. Só repreende quem cuida. Só repreende quem quer que o outro mude de fase. Existem repreensões que nós damos aos nossos filhos que tem esse caráter. Olha, você não tem mais idade para isso. Isso não é mais para você. Você precisa evoluir nisso. E Deus, eu me vejo muito, algumas vezes orando sobre esse tipo de situação, para que eu não esteja mais errando naquilo que eu comecei errando na minha caminhada. Até porque, se ele repreende a quem ama, esse amor de repreensão é um amor de correção. Então eu preciso procurar
crescer em Deus. Falhos somos. Sim. Pecadores somos. Mas somos filhos. E todo filho quer ver seu filho amadurecendo. Todo pai quer ver seu filho amadurecendo. Todo pai quer ver que o filho não é mais aquela criança que ele era, mas que repousa sobre ele o amor de criança e o amor que o trouxe até essa idade. Então não, você não pode usar esse texto como aprovação para o que você vai errar. Você tem que usar esse texto como combustível para o que você precisa se tornar em Deus. Perfeito. Eu me lembro da passagem de Jesus, João 15, quando ele fala que ele é a videira, o pai é o agricultor, nós somos os ramos. E todo ramo que não dá fruto, ele corta e lança fora, mas os demais que têm dado fruto, ele poda para que dê ainda mais frutos. O amor, ele não acaba ou ele não está limitado diante de uma repreensão. Seja no relacionamento pai-filho e no relacionamento Deus para conosco. E eu tenho notado, pastor, que nos últimos tempos, nas igrejas, a questão da repreensão, e eu acho que essa repreensão tem que ser em amor, ela tem que ser com cuidado, com a escolha das palavras corretas, mas as pessoas estão muito sensíveis a qualquer palavra e já acham que é alguma negatividade ou alguma maldição, e não é nada disso. Tá claro aqui na palavra de Salomão, Deus corrige, o Senhor repreende e corrige a quem ama. E se há o amor de Deus nessa repreensão, é mais um cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Ora, se estamos errando, se eu estou errando, eu quero ser o primeiro a entender onde eu estou errando e que caminho eu posso tomar para voltar para o acerto. Né? Ou se eu ainda não acertei, que caminho é o do acerto? Conhecer esse caminho do acerto. Então, tem uma expressão que se usa muito hoje em dia, que é o mimimi, né? O pessoal, fulano, eu acho que até a expressão disciplinado não existe mais hoje. Tem entrado meio que em desuso mais, né, pastor? Mas não se pode ouvir algo que seja mais duro, não se pode ouvir algo que seja numa repreensão, ainda que seja num fórum tranquilo, correto. Geralmente tem aquela máxima, né, de repreender individualmente, elogiar publicamente, mas as pessoas, elas estão muito doídas nesse sentido e sem entender que repreensão em Jesus é cuidado de Deus. E acaba se tornando pessoas imaturas em Deus, porque se ele repreende a quem ama, a repreensão é por crescimento. Se na hora que eu não consigo receber uma repreensão, eu vou ser imaturo o resto da minha vida. Sim. Tenho certeza que em alguns momentos eu preciso repreender Lucas. Muitas vezes. Seja num ambiente escolar. Eu tô com vontade de fazer isso agora. Cada brincadeira ainda, viu, Lucas? E isso não tornou menos pai, menos amor, menos filho. Isso. Tem jeito nenhum. Diga lá. Até porque, né, a repreensão, o corrigir, é para que a gente cresça, é para que a gente amadureça, é para que esse corrigir a gente não erre mais. Porque a gente é pecador, mas a gente não vai errar mais naquilo, porque a gente foi corrigido e a gente aprendeu e amadureceu naquilo. Ainda bem que você entendeu isso, viu? Davi, ele falou algo de Davi aí. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pecava a beça, porém não errava mais naquele erro que ele havia cometido. Isso aí. Vamos lá, meu filho. Verso 15. Vamos lá, vamos correr agora que o tempo agora... É inimigo. Simbora. Inimigo. Vou dar corridinha. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. E tudo o que você possa desejar, não se comparar com ela. Perfeito. Em sua mão direita, ela oferece vida longa. E na sua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. Forte demais. Vai. Os seus caminhos são caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore da vida, de vida, para os que a alcançarem. E felizes são todos os que a retêm. Leu 19. O Senhor, com a sabedoria, lançou os fundamentos da terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Então quer dizer que todas as vezes que eu ajo com sabedoria, eu estou agindo com aquilo que fundou a terra. Meu Deus, isso é muito forte. Então eu estou refletindo o meu pai, agindo com sabedoria com o meu filho, por exemplo. Meu Deus, e tem a relação, criação. Não é? O Senhor é o genitor dele. Deus, o genitor de tudo. E então, sabedoria espetacular. Então, quando eu faço diferente disso,
eu estou desonrando quem me gerou. Isso é muito profundo. Muito profundo mesmo. Por meio de sua sabedoria, o Senhor firmou os alicerces da terra. Tem gente que acha que Deus fez as coisas de modo aleatório, mas foi algo pensado. Cada molécula, Lucas, do nosso DNA, pastor. Cada estrela que a gente sequer conhece, eu vejo iluminar no céu à noite, foi lançada com sabedoria. Sim. E é essa sabedoria que nós estamos aqui nesse momento, no nosso Do Pai para Filho Cast, trazendo para sua casa. O livro de Provérbios tem 30 capítulos. E nós queremos 30 edições como essa para falar desse chamado de Deus sobre a vida de Salomão, que está refletindo sobre a minha casa, está refletindo sobre a tua casa, está nos formando como igreja no Senhor. Precisamos de sabedoria. Verso 20, Lucas. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e seu sono será tranquilo. Vê só. Ele está dizendo que a sabedoria nos traz segurança. Dá paz também. Paz. A sabedoria nos dá condição de deitar e dormir. Eu sei que as compreensões, as situações, as dificuldades da vida, às vezes nos tiram de tempo. Sim. Uma noite em claro, pensando, orando, buscando a Deus. Mas a continuidade disso, a continuidade dessa opressão é uma escolha. Eu preciso escolher a sabedoria de Deus. Porque quem está sendo regido pela sabedoria de Deus, Deus mostra um caminho de segurança, um caminho de paz, um caminho de respostas. Paz, tranquilidade, dormir a noite tranquila, apesar das lutas que se apresentam. Por quê? Porque agimos com sabedoria. É como se Deus agisse como segurança. Que a gente dorme e quando a gente dorme, ele tá na porta, fazendo que a gente fique seguro de qualquer mal. Exatamente, olha aí. E ele falou ali atrás, ainda passou um pouquinho, ele retomou aquilo que falou no início, do colar, de colocar no seu pescoço a tábua da sabedoria e dessa lei, porque serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Isso Essa aí. sabedoria é o teu princípio, mas ao mesmo tempo é a tua riqueza. Exatamente. Bora, Lucas, verso 25. Não temerá o pavor repentino, nem não vou falar a palavra porque... Nem a assolação. Dos ímpios, quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Isso, continua. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Pronto, isso aqui é muito forte. Perceba. Na minha versão diz assim, ó, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, tu darei, tendo tu contigo. Então, o ajudar, ele precisa ser entendido como um reflexo daquilo que eu sou em Deus. A gente, às vezes, por levar comida pra rua, a gente aprende algumas coisas. Pronto, eu aprendi que na rua não se dá dinheiro a ninguém. Nem se promete nada, né? Nem se promete nada. Então, assim, você vai pra uma rua dessa, centro do Recife, para alguém e diz assim, me dá um dinheiro. Não. Você tem o que pra dar? Uma comida? Dê. Você tem uma direção pra dar? Dê. O que o dinheiro faz? Inclusive, uma das pessoas de rua me disse que, às vezes, aquelas crianças que ficam nos braços de outras pessoas, de pessoas ali, isso é pro meu filho, aquele filho foi alugado. Meu Deus. Uma pessoa me disse isso e pra mim foi estarrecedor. Meu Não, Deus. ele aluga a criança por R$100, por 150. Porque com a criança, o fator emocional é maior, então a arrecadação é maior. Então quando a gente vai pra rua, nós vamos com comida. Às vezes a gente leva algum brinquedo. Dependendo da situação, a gente pode até levar algum remédio. Roupa, né? Roupa, água. Mas
dinheiro, não. O que esse texto diz? Esse texto, por acaso, disse que você tem que dar tudo o que você tem? Não. Ele está dizendo assim, ó. Se você pretende dar algo a alguém, veja que aplicação. Lê de novo, por favor. Não diga Qual o versículo? 28. 28. Não digas ao teu próximo. Leia. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde. Amanhã terei algo para dar. Pronto. Então, ele está dizendo, olha, se você tem algo e você entendeu o que é para ser feito, Deus já te deu essa direção, faça. Imediato. Obediência. Faça. Sabe? Eu preciso falar de uma situação que aconteceu conosco. A gente está numa perspectiva de construção, então tem muita coisa acontecendo. E eu trabalho, eu sou um professor, então eu tenho um salário. E nesse salário, a gente oferta, a gente dizima, a gente doa comida, a gente ajuda quem a gente pode ajudar. Só que a minha família cresceu um pouco. A gente recebeu umas pessoas em casa e os custos aumentaram. Por consequência, eu não vou mexer no dízimo, eu não vou mexer na oferta, eu não vou mexer no que eu faço. Mas eu preciso fazer com que a gestão do meu dinheiro seja uma gestão melhor. Eu preciso abrir mão de certas coisas para que tudo seja suprido. Só que aconteceu uma situação com alguém que chegou e disse: pastor, eu tô passando por isso, não me pediu nada. Só me disse, eu tô passando por isso e por isso. E o que é que eu podia fazer na hora? Vem cá que eu vou orar por você. Lógico que eu vou orar. Mas o que é que eu posso fazer na hora? Naquela hora? Eu podia dar os R$1.000 que a pessoa tava precisando? Não. Eu podia dar o quê? Eu dei uma direção. Eu vou ligar para uma pessoa agora e essa pessoa pode te arrumar algo que vai te ajudar com isso. E quando eu liguei, a pessoa atendeu e ela disse: ele só quer pedir para ir lá agora. Eu fiz: você tem dinheiro para ir? Fez: não, pronto. Aí eu vou pagar o valor agora para você vai de Uber. E a pessoa foi e tá empregado. Amém. Vamos lá. Vai para casa que eu vou ver o que eu vou poder fazer. Eu podia fazer aquilo naquela hora. E o que eu fiz? Produziu algo. É isso. Não tem a ver com, não, eu vou dar o dinheiro da feira. Não, eu tenho pessoas para sustentar. É isso. Mas eu posso fazer uma feira para ele, não vai interferir. Amém. Por que eu não posso fazer? Faço. Eu vou conseguir fazer isso todo mundo? Não. Eu preciso obedecer à direção. Quem obedece à direção de Deus nem vai direcionar o que não devia, nem vai faltar para ele. Sempre que possível, no versículo 27, olha aí, possibilidade. Sim. Nem sempre a gente está dentro das possibilidades. Sim. Não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda, porém, havendo possibilidade, não se furte de fazer isso o mais rápido possível, porque quem está pedindo a ajuda, e aqui a gente fala porque geralmente já remete logo a algo relacionado ao alimento, mas pode ser uma ajuda de oração. Sim. Né? E oração, sim, sempre é possível orar. Não há um momento em que a gente não possa dizer não, né? A gente está lá disponível, ora, estende a mão, mas esse caso aqui relacionado à compaixão, ele precisa ser dentro das possibilidades e havendo a disponibilidade, ajudar o mais rápido de forma possível. Imediata. Isso aí. Verso 26, né? Porque o Senhor será a sua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Não negues o bem a quem é direito, estando no teu poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta, amanhã te darei, tendo tu contigo. Não maquines o mal, verso 29, contra o teu próximo, que habita contigo confiadamente. Não contendas com um homem sem motivo, não te havendo ele feito mal. Olha, quem tem que assistir isso são as mulheres. Cuidado, viu, mulher? Isso aqui é pra você. Eu senti agora que eu tinha que dizer isso pra alguém. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os retos está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Aí tem que ter cuidado com essa compreensão aqui de maldição. Como é que está na sua Bíblia? A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Pronto. Essa maldição não tem a ver com um Deus maldito. Sim. Essa maldição, ela é uma frase. A palavra maldição aí, o original, é uma frase. E ela é necessário entender. O que é a maldição? Bem, maldição que significa Deus
quer que aquilo dê mal, bem, que dê errado. Bem, não é isso. O texto diz assim, que a ausência da boa vontade de Deus está sobre o ímpio. O que isso quer dizer? Que não é interesse de Deus que o ímpio está fazendo prospere. Porque, vamos lá, a palavra maldição quer dizer aquilo que vai fazer o mal. E Deus não faz o mal. Mas em compensação, Deus não patrocina o que não é diante dele, reto e íntegro. Exato. Ele só patrocina o que é diante dele. Então, esse texto está dizendo que o que Deus não aprova, o coração que Deus não aprova, não é patrocinado por ele. Isso quer dizer que por acaso Deus tirou a vida? A gente tem o sopro de vida em nós. E todo dia é uma oportunidade. Todo dia nós temos uma oportunidade para fazer melhor, para crescer, para nos aproximar dele. Então, essa oportunidade está estendida agora. Alguém diz, mas eu conheço uma pessoa mal, que tudo que ela faz, ela tem dinheiro, ela tem isso. E quem foi que disse que bênção tem a ver apenas com dinheiro? Exato. E ele ainda diz assim, olha, não tenha inveja dessa pessoa. Não tenha uma ideia de que por ele fazer o mal, eu devo valorizar isso e fazer também, porque esse não é o caminho. Né? Pobre é aquele que só acha que é rico de dinheiro, quando na realidade ele é importante, ninguém diz isso. Sim. Ninguém diz o contrário, mas ele não é tudo. Jesus coloca ele numa categoria de Deus quando compara a Mamon, e é preciso ter a sabedoria suficiente para entender isso e entender que existem outras riquezas, sendo a sabedoria a primeira delas, sendo a presença de Deus Sim. uma grande riqueza para nós também. Exatamente. Verso 34. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Lucas, verso 35. Os sábios herdarão honra, mas os tolos está reservada a vergonha. E esse último verso, eu creio que é o que a gente está procurando aqui. Sabedoria. Você está buscando a Deus, lendo a sua palavra. O nosso Do Pai para o Filho Cast tem como propósito semear sementes de sabedoria na sua vida. Eu quero te dizer isso nesse momento. Não sei que hora você está assistindo, não sei onde você está. Ei, uma semente de sabedoria foi semeada em você. Sementes precisam ser regadas. Regadas com oração, regadas com disposição a servir a Deus. Que essa semente ela possa germinar em você e gerar fruto de justiça. Pastor, palavras finais. Amém. Primeiro, agradecer. Esse projeto nasceu aí no coração de Deus e vocês têm tocado de forma espetacular. Eu acho que Provérbios tem muito a ensinar para o povo de Deus, não apenas para o povo de Deus, mas para todo aquele que se propõe a ouvir, a ler e aprender com aquele que é conhecido como o homem mais sábio que já existiu, inspirado por Deus, é algo que vai dar muitos nortes para vivermos veredas, ainda que estreitas, porém veredas de justiça. Amém. Amém. Então, esse foi o nosso episódio 3 do Pai para o Filho Cast. Esperou um pouquinho, por quê? Porque eu não tinha esquecido. Mas não. Menos 10% aqui, viu? Desejo a vocês bênção sem medida, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um. E até o próximo. Do Pai para o Filho Cast.